longo de 20 anos, os trabalhadores assentaram 2,5 milhões de blocos de pedra, o que significa que um bloco de 2,5 toneladas era colocado a cada 2 minutos. Fizeram isso sem guindastes, tratores ou rodas, usando apenas ferramentas de cobre e as próprias mãos, e não podiam cometer um único erro de 1 centímetro. Há 4.500 anos, os antigos egípcios construíram uma estrutura que permanecerá de pé por milhares de anos, e até hoje ninguém sabe exatamente como. Este edifício permaneceu o mais alto do planeta por quase 4.000 anos, até que uma catedral foi construída na Europa no século XIV. A Grande Pirâmide é composta por 2,5 milhões de blocos. Se fossem colocados lado a lado, se estenderiam de Moscou a Vladivostok. Alguns blocos pesam 80 toneladas, o equivalente a 50 carros, e foram erguidos a 50 metros de altura sem o auxílio de um único guindaste. A pirâmide atingiu 146 metros de altura, o equivalente a um prédio de 50 andares, e cada lado da base tinha 230 metros de comprimento. A base cobre uma área de 53.000 metros quadrados, espaço suficiente para acomodar 10 campos de futebol. Nem todas as pirâmides foram construídas com sucesso, e o deserto está repleto de monumentos que testemunham os terríveis erros de engenharia, que custaram a vida de centenas de pessoas. Uma pirâmide recebeu o apelido de pirâmide curvada porque, no meio da construção, o ângulo foi abruptamente alterado de 54 graus para 43 graus. Os construtores perceberam que a estrutura estava começando a rachar e poderia desabar sobre os trabalhadores, forçando-os a redesenhar rapidamente toda a estrutura. Outra pirâmide desabou parcialmente na antiguidade. Hoje, ela permanece como uma torre de 3 andares em meio a montanhas de escombros, sob as quais podem estar os corpos dos trabalhadores. Para o faraó, a pirâmide era um meio de passagem para a vida após a morte, onde ele se tornaria um deus e reinaria para sempre. Os egípcios acreditavam que a alma do faraó voaria para as estrelas após a morte, por isso, os dutos de ventilação eram direcionados precisamente para a constelação de Órion. A construção começava no dia da coroação e continuava durante todo o reinado do faraó, às vezes por 20 ou 30 anos, até a sua morte. Essa era uma obrigação religiosa para todo o Estado, envolvendo dezenas de milhares de pessoas simultaneamente, e era impossível recusá-la. Durante muito tempo, todos acreditaram que as pirâmides foram construídas por escravos acorrentados, mas os arqueólogos provaram o contrário. Os trabalhadores eram pagos com grãos e cerveja, viviam com suas famílias em cidades especiais e até tinham acesso à assistência médica gratuita. A maioria era composta por camponeses que trabalhavam na construção durante 3 meses por ano, quando o Nilo inundava seus campos e não havia mais nada para fazer. Arquitetos e engenheiros supervisionavam a obra, dividindo os trabalhadores em equipes de 20 e inspecionando pessoalmente a qualidade de cada bloco. No auge da construção, 100.000 pessoas trabalhavam simultaneamente, o equivalente a uma cidade inteira, todas movendo pedras em um só lugar. Os antigos egípcios não tinham ferro, usavam cinzéis de cobre macio, que perdiam o fio após poucos golpes. Uma única pessoa podia desgastar 3 ou 4 cinzéis por dia. Eles eram constantemente afiados, e a pilha de limalha de metal aumentava a cada hora. Para cortar granito duro, usavam uma serra de cobre, espalhavam areia entre ela e a pedra, e passavam uma semana serrando um único bloco. A areia agia como lixa, desgastando lentamente a pedra, e a serra e a areia precisavam ser mantidas umedecidas com água para evitar que pegassem fogo devido ao atrito. A maior parte dos blocos foi extraída de pedreiras localizadas a vários quilômetros da pirâmide. Os trabalhadores procuravam fendas na rocha, cravavam cunhas de madeira nelas e as enchiam com água, fazendo com que a madeira inchasse com tanta força que partia a pedra. O granito para as câmaras internas foi trazido do sul do país, onde os trabalhadores talhavam a rocha com bolas de diorito duro durante dias a fio. Um obelisco inacabado, pesando 1.200 toneladas, ainda jaz na antiga pedreira, com milhares de marcas de golpes. O trabalho parou há 3.000 anos.
Blocos de pedra eram transportados em trenós de madeira por estradas constantemente molhadas para reduzir o atrito. Cientistas replicaram esse método e descobriram que a areia molhada se tornava 2 vezes mais densa, facilitando o transporte da carga. O granito do sul era transportado por rio em enormes barcaças durante as cheias, quando a água subia e se aproximava do local da construção. Uma barcaça carregava um bloco de 60 toneladas. A viagem de 1000 quilômetros levava semanas, e se a barcaça afundasse, a carga se perdia para sempre. O principal mistério é como blocos pesando várias toneladas foram erguidos a 50 metros de altura sem guindastes ou máquinas. A teoria mais provável é que os construtores ergueram uma rampa gigantesca que acompanhava a pirâmide e a circundava em espiral. Centenas de pessoas puxavam trenós com os blocos presos a cordas por essa rampa, mantendo uma inclinação de no máximo 10 graus, caso contrário, seria impossível puxar a pirâmide. Quando a pirâmide foi concluída, toda a rampa foi desmontada e hoje não restam vestígios dela, dando origem a teorias sobre extraterrestres e magia. A Grande Pirâmide está alinhada com os pontos cardeais com um erro de menos de 1/15 de grau, mas os egípcios não tinham bússola. Eles observaram as estrelas e a sombra do Sol durante 1 ano, registraram os dados e calcularam matematicamente a direção exata do norte. A base foi nivelada de forma que a diferença de altura entre os cantos seja de apenas 2 centímetros em uma área de 5 hectares, uma precisão maior do que a de construções modernas. Os blocos foram encaixados com tanta precisão que não seria possível passar uma lâmina de faca entre eles, mesmo que cada um pesasse toneladas e fosse movido manualmente. Engenheiros modernos afirmam que, mesmo com instrumentos a laser, é praticamente impossível replicar tal precisão em uma escala tão grande. Escondido no interior da pirâmide encontra-se um sistema de corredores, câmaras e poços, todos construídos na mais completa escuridão, à luz de lamparinas de óleo. O corredor principal sobe num ângulo de 26 graus e conduz a uma galeria de 9 metros de altura, com paredes perfeitamente lisas. Para a proteção contra ladrões, após o funeral do faraó, 3 blocos de granito pesando dezenas de toneladas foram baixados, selando a passagem. Portas e câmaras falsas também foram instaladas, mas tudo em vão. Ladrões escavaram uma nova passagem e saquearam a pirâmide 200 anos depois. A construção custou bilhões de dólares hoje em dia, e toda a economia do país estava voltada para o projeto. Toneladas de pão, milhares de litros de cerveja e centenas de bois abatidos eram consumidos mensalmente apenas para alimentar os trabalhadores, tudo transportado para o deserto. Arqueólogos encontraram registros antigos que indicam que cada trabalhador recebia 10 pães e 4 litros de cerveja por dia. O projeto abrangia desde pedreiras no norte até minas de cobre no sul, empregando centenas de milhares de pessoas em todo o país. A construção era extremamente perigosa. Pessoas morriam diariamente sob os blocos que desabavam, vítimas do calor e de doenças. Escavações revelaram cemitérios com centenas de sepulturas, ossos com fraturas na coluna, membros quebrados e vestígios de amputações. Muitos quebraram a coluna devido ao peso, ossos de braços e pernas se estilhaçaram sob os blocos, poeira de pedra se acumulou em seus pulmões e pessoas sufocaram. Mas os feridos foram operados, imobilizados com madeira e bandagens, e muitos sobreviveram e retornaram ao canteiro de obras, pois era impossível abandoná-lo. Arqueólogos desenterraram uma cidade inteira perto das pirâmides, onde operários da construção civil viviam com suas esposas e filhos. Encontraram padarias que assavam milhares de pães por dia, cervejarias, forjas de ferramentas, armazéns de grãos e até um hospital. Os operários comuns dormiam em longos barracões no chão, enquanto os capatazes e supervisores tinham casas separadas com quartos para suas famílias. As pessoas comiam carne e peixe, bebiam cerveja, jogavam dados e jogos de tabuleiro depois do trabalho. A vida era difícil, mas não desesperançosa. A ciência moderna desfez todos os belos mitos que envolviam as pirâmides, um mistério que as cercava há séculos. Elas não foram construídas por extraterrestres nem por atlantes, mas por pessoas comuns, com ferramentas de cobre e uma organização de trabalho brilhante. Não existem câmaras secretas com tesouros. Tudo foi saqueado há muito tempo, e o que restou está em museus. A teoria sobre o número π e a distância ao Sol nas dimensões das pirâmides também é uma mentira. São apenas coincidências numéricas aleatórias.
A Grande Pirâmide está de pé há 4.500 anos e sobreviverá por mais 4.500 anos, tendo resistido a guerras, terremotos e impérios. Hoje, nenhuma empresa se aventuraria a construir uma estrutura semelhante nas mesmas condições, com as mesmas ferramentas. É impossível. As pirâmides provaram que os povos antigos não eram selvagens. Eles resolviam problemas que parecem impossíveis para os engenheiros modernos. São um monumento à tenacidade daqueles que passaram 20 anos carregando pedras em busca da ideia de que seu faraó se tornaria um deus e viveria para sempre. Se você achou isso interessante, inscreva-se para não perder novos episódios. Mantemos tudo curto e direto ao ponto.